queridos alunos quarenteners, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula de número 17, continuando com o teatro através do tempo, o realismo no teatro. Vimos no vídeo anterior que o romantismo foi a arte do sonho e da fantasia, que valorizou as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular, e se baseou na inspiração subjetiva, no sonho, na paixão, na intuição, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. No mundo ocidental, gente, lá na última parte do século XIX, o realismo foi um movimento estético predominante e surgiu como uma onda em oposição à subjetividade e ao individualismo do romantismo, com a intenção de fazer da arte uma representação fiel, em que escritores, pintores, escultores, músicos, dramaturgos deram preferência às questões objetivas em suas obras, sempre atentos às verdades das situações cotidianas. A Europa, gente, ela vivenciava a chegada da Segunda Revolução Industrial e começou o processo de urbanização, o aumento da jornada de trabalho, a exaustão, um crescimento desordenado das cidades, além de muita sujeira, né, gente? Então eles estavam tendo um salto tecnológico que foi associado ao desenvolvimento industrial e proporcionou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira de como os cidadãos viviam, né, gente? Aí chegou o tempo do automóvel, o automóvel moderno movido a gasolina, do rádio e também da lâmpada elétrica, um elemento essencial que fez modificar a atuação e agora criava efeitos acesos à luz da ribalta, retratando pessoas comuns, não idealizadas. Os temas mais recorrentes, gente, eles eram ligados ao cotidiano, assim como no romantismo, mas tinha a característica de colocar as fraquezas humanas e também os problemas de ordem social. A linguagem que eles utilizavam no texto era simples, era coloquial, mas objetiva. E eles tinham o intuito de demonstrar a real, tal como ela era. O palco, gente, do teatro realista, ele demonstra uma preocupação com o texto teatral e sua representação na arte dramática. Dessa forma, os cenários realistas, eles eram meio vazios, não tinham grandes detalhes. O foco principal era revelar as mazelas da sociedade e as profundezas do ser humano, vamos dizer assim. Com isso, o teatro realista, ele se preocupava com a verdade e, além disso, com o tempo presente, não o passado. O que importava era demonstrar os problemas do ser humano e da sociedade na época. Henrik Ibsen foi um dramaturgo norueguês considerado um dos criadores do teatro realista moderno. Ele também era poeta, diretor teatral e, com certeza, um dos maiores dramaturgos do século XIX. Em sua obra Um Inimigo do Povo, de 1882, ele retratou o conflito entre o individual e o coletivo, mostrando de que forma a população de uma pequena cidade lá da Noruega transformou um médico, ou seja, um cidadão honrado, em um inimigo do povo, por conta das suas convicções. Então, nessa obra, gente, o Ibsen demonstra a capacidade de ver e analisar os dois lados da questão. E isso é interessante, porque ele colocou em dúvida a verdade incondicional, o que todo mundo defendia em todas as obras passadas, inclusive ele. Então, através desse personagem dotado de traços idealistas, a peça tem um grande impacto e vira uma declaração de guerra ao individualismo na sociedade, que apesar do pessimismo social, deixa uma esperança de melhora para os indivíduos e para as instituições. Enquanto o movimento lá na Europa era norteado por mudanças no avanço industrial, que já estava lá na sua segunda etapa, o Brasil, por sua vez, iniciava um lento processo de modernização. Em sua maioria, os escritores realistas aqui do Brasil, eles eram republicanos e abolicionistas, abordando na maioria das vezes esse conteúdo nas suas obras, esses ideais, né? No Rio de Janeiro, diversas peças do teatro realista, sobretudo francesas, elas eram apresentadas, e isso influenciou uma mudança já, trazendo à
tona aspectos da arte realista aqui na cultura brasileira. Machado de Assis é aclamado como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, principalmente pela riqueza com que ele explora as técnicas narrativas e pela forma que ele coloca a parte humana, a psique humana, né? Ele é autor de diversas linguagens da literatura, romances, contos, crônicas, textos de crítica literária, de crítica teatral e peças de teatro também. Além de suas poesias, com uma linguagem direta e elaborada, suas obras levam à reflexão a partir de cenas do cotidiano. Não é a história que se apresenta como novidade, entende? Mas o modo dele narrar. Então, geralmente, os personagens e situações são banais, mas a maneira como ele relata que é diferente. Então ele traz uma novidade. É um realismo que leva em consideração a condição psicológica das personagens. Então é no modo que elas enxergam a realidade. Assim, a realidade é a matéria-prima da obra estética realista. E não é feita apenas com fatos, né, gente? Mas com como as pessoas percebem esses fatos. Sendo assim, uma narrativa de interferências, com fluxos de pensamentos, memória, reflexão. O personagem está sempre refletindo. E isso nos aproxima, então a gente consegue enxergar a maneira como a mente de fato funciona, entendeu? Ele também era dono de um humor peculiar, assim. Ele usava de uma ironia, sempre presente nas suas obras. E isso tornava uma questão crítica, mas com uma certa leveza. Ele usava a metalinguagem na escrita dele, né? Então é como se ele quisesse se comunicar com o leitor. As peças de Machado de Assis, gente, elas não possuem grande admiração crítica, tampouco do público, assim como seus romances, seus contos. Mas muitas vezes elas nos servem pra gente estudar e analisar a forma teatral, porque realmente tudo que ele escrevia era muito peculiar, sempre uma obra-prima na escrita, né? Então, antes mesmo dele escrever a sua primeira peça, ele frequentou muitos teatros, escreveu críticas em relação à interpretação dos artistas, produções, os cenários, figurinos. Ele, inclusive, era um daqueles caras que lamentava o uso de traduções, né, de pegar uma peça francesa e traduzir para ser representada aqui. Porque ele acreditava que o que deveria estar no palco era a cultura para ser consumida dos brasileiros, né? E esse engajamento dele motivou os profissionais de teatro para buscar uma forma de teatro voltada às questões nacionais. Assim como eu falei lá no vídeo anterior sobre o João Caetano. As peças teatrais do Machado de Assis, elas foram publicadas entre 1860 e 1906. E em sua grande maioria são comédias satíricas em que os personagens são geralmente da alta burguesia. Eles são cultos, espirituosos, elegantes e mantêm um diálogo repleto de humor, umas tiradas, umas sacadas, umas piadinhas e de uma ironia, ó, super refinada. Machado de Assis, gente, ele era conhecedor dos elementos cênicos e teatrais. E o seu repertório é visto como de valor significativo, uma vez que representa a sociedade e faz parte de um movimento interessado em criar um teatro brasileiro. Ou seja, importantíssimo em diversas linguagens. Dessa forma a gente vê que o teatro ele passeia por diversas linguagens, né? E que a literatura é de extrema importância para a existência do teatro. É uma base que a gente tem que carregar. É uma coisa que eu sempre repito para vocês, né? A interpretação de um ator depende da forma que ele entende o seu texto, entende aquela temática, beleza? Então, gente, no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma vertente de teatro que é da mesma época, que potencializa diversos aspectos do movimento realista, mas tem alguma diferença, como por exemplo, de propor ideias sobre o homem biológico, propondo umas mudanças marcantes. Aí agora vai surgir o diretor teatral, o cenógrafo, o figurinista, e eles começam a dar uma importância ao estudo da iluminação, porque agora a gente já tem luz elétrica, e ao surgimento da sonoplastia, propondo agora um realismo radical, é o naturalismo. Eu tenho certeza que vocês reconhecem essa forma de expressão, beleza? Não esqueçam das atividades no Maestro, além de compor a sua nota, vale presença, qualquer dúvida é só entrar em contato via ClassApp. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!